vídeo passado, na primeira parte desse vídeo, a gente começou a analisar a segurança do sistema do paredão do BBB 21 contra bots e automações. A gente fez descobertas bem interessantes, inclusive pelo menos 4 técnicas que eles usam que detectam bots ou dificultam a criação de um. E é algo muito importante, a gente conseguiu vencer essas técnicas. Se você não viu a primeira parte, eu super recomendo que você veja, seja agora ou depois, porque a gente fez constatações importantes sobre os sistemas e rolaram vários insights valiosos. Agora então a gente vai continuar esse processo analisando a eficiência de cada elemento que eles pensaram para ferrar com a vida de quem quer gerar votos usando bots ali. Bora lá então, que tem muita coisa legal pra gente ver aqui hoje. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Pato e você tá no canal da galera que curte tecnologia e hack. E antes da gente seguir, mais uma vez eu preciso dar aquele aviso importantíssimo. Esse vídeo não tem como objetivo ensinar ou incentivar você a trapacear no paredão do Big Brother e nem em qualquer outro sistema de votação online. A gente tá aqui pegando emprestado o contexto divertido e popular do BBB para compartilhar conhecimentos de segurança da informação com todo mundo. Estamos aqui então para aprender mais sobre sistemas. Por favor, sempre siga os termos das votações que você participar. Esse vídeo não é uma receita para você trapacear em nada, mas sim uma análise de componentes de segurança que eu faço enquanto profissional da área. Fechado? Fechamos a primeira parte desfazendo uma estratégia que eles implementaram para dificultar a criação de bots. Nela, eles criavam e manipulavam os elementos da página de forma dinâmica e aleatória. Então a gente não conseguia instruir o nosso bot a clicar no lugar certo, no elemento certo que a gente queria que o nosso bot ficasse votando, por exemplo. A gente já conseguiu bypassar, burlar, esse recurso, e agora a gente já tem condições de escrever códigos que programaticamente vão conseguir sempre clicar no local correto numa boa, e a gente burlou as detecções que eles faziam que nos pegariam quando a gente fizesse isso. Então aqui tudo indica que a gente tá bem safe quanto às proteções de detecções desenvolvidas pela Globo, mas a gente ainda vai ter que enfrentar um desafio muito maior do que isso tudo, que é o Age Captcha. Bom, para tentar ter algum insight de qual seria a minha estratégia aqui, eu comecei a fazer alguns votos na mão mesmo, e de cara eu constatei um comportamento que eu vi muita gente comentando por aí. O Captcha quase nunca pede para você fazer o tal do teste, né? De início você consegue fuzilar votos, votar bem rapidinho ali, clicando para votar de novo e já mandando mais um voto, e você não vê o Age Captcha pedindo aquele desafio de clicar nas imagens tão cedo. E mesmo quando o Age Captcha vem pedir esse desafio para você, vem pedir essa provinha, esse teste, se você não fizer nada, esperar uns 30 segundinhos e recarregar a página, você muitas vezes já consegue votar de novo. Então a primeira coisa que eu pensei foi tentar explorar esse comportamento muito permissivo da configuração do Age Captcha. Eu automatizei todo o processo de voto usando tudo que a gente já descobriu até aqui, burlando as técnicas de detecções e as armadilhas da Globo. Eu fiz um script para rodar na página principal que clica no candidato e verifica o comportamento do Age Captcha e se o voto rolou. E também fiz um pequeno script de uma única linha dentro do iframe do Age Captcha, que a única coisa que faz é clicar na caixinha de som humano assim que o Age Captcha carrega. O meu script que tá na página principal de voto detecta quando o Age Captcha pede para resolver aqueles desafios chatos de ficar selecionando a faixa de pedestre, o barco ou a bicicleta. Quando isso acontece, eu fiz o bot esperar 30 segundos, recarregar a página e tentar voltar de novo. E esse aqui então é o resultado desse teste. Olha, a ideia até pode ter sido boa, mas o resultado foi péssimo. Com pouco tempo rodando, a gente já cai nessa situação aqui, ó. O bot está emitindo 4 votos seguidos e aí o Age Captcha já começa a pedir um teste. Aí o bot espera de 30 a 90 segundos para finalmente conseguir enviar mais 4 votos apenas e começar a ser solicitado por o teste novamente. O resultado é péssimo e é muito pior do que qualquer pessoa faria votando manualmente. Zoado esse resultado, né? Mas por que será que tá tão ruim assim? Por que ele tá me mandando fazer mais testes do que ele manda alguém fazer quando alguém tá votando manualmente, hein? Bom, muita gente vê o Age Captcha e pensa que ele só tá em ação quando ele vem te encher o saco pedindo para você resolver aquele desafio de identificar as imagens. Mas não. O Age Captcha é uma solução completa anti-bot e tá sempre analisando tanto o comportamento do usuário quanto as características do seu navegador para ver se de fato você é um humano e não usou nada de automação para votar. Essa análise gera um score da probabilidade que eles acreditam do seu voto ter sido fruto de uma automação. E aí o dono da página pode configurar quando ele quer que esse desafio apareça para o visitante. Então, apesar de ter rolado vencer as detecções e as estratégias implementadas pela própria Globo, a gente nem chegou perto de vencer as várias detecções que são feitas
pelo HCAPTCHA. Ele certamente está identificando essas minhas automações e está me forçando a realizar esse teste para provar que eu sou humano, porque tem coisa estranha ali no meu voto. Só que essas detecções do HCAPTCHA, cara, são muito, mas muito complexas. São inúmeras técnicas com uma ofuscação super avançada e análise comportamental. Até porque esse é o principal negócio dos caras, né? Eles são uma empresa totalmente dedicada a fazer essa solução. E com esse serviço deles, eles estão protegendo um percentual bem grande de formulários na internet. Então tem muita gente a fim de quebrar esse código dos caras. Então não seria com alguns poucos dias aqui de pesquisa para um vídeo meu do YouTube que eu acabaria vencendo todo o império desses caras, né? Até porque existem empresas que são dedicadas a ajudar quem tá rodando o bot a passar por esse tipo de CAPTCHA. E essas empresas tentam de tudo para ter essa fórmula perfeita para burlar o HCAPTCHA. Mas apesar de todo o empenho e da baita motivação financeira, eles também não chegaram a esse patamar. Para não falar que eu não tentei nada, eu cheguei a fazer uns testes bem interessantes. Deixa eu dividir com vocês aqui. Lembra que eu mencionei que a minha automação estava injetando um JavaScript no iframe do HCAPTCHA que fazia esse clique na caixinha de som humano automaticamente? Eu falei para vocês como cliques feitos dessa forma vêm com o atributo isTrusted setado para false, ou seja, a aplicação sabe que esse clique não veio de um mouse. Esse comportamento está sendo usado no próprio site da Globo para detectar automações e a gente burlou essa detecção por lá. Só que a gente não burlou essa detecção do próprio HCAPTCHA. Então isso certamente já estava entregando o meu bot de forma descarada para o HCAPTCHA. Só que resolver isso analisando e alterando os scripts do HCAPTCHA seria muito complicado. Então um dos testes que eu quis fazer foi alterar o meu navegador. Eu baixei o código-fonte do Chromium e alterei ele para que o isTrusted sempre retorne como true, independente de qualquer coisa. Eu quebrei essa funcionalidade padrão do navegador, fazendo ele sempre ser true. E aí eu gerei uma build com essa modificação, que por sinal leva várias horas para ser concluída. Olha a tour que eu tive que dar só para fazer um pequeno teste para esse vídeo, hein? Deixa eu mostrar para vocês essa alteração que eu fiz rolando. Essa simples página aqui vai mostrar no console se o clique que eu dei nesse link era confiável ou não, se o isTrusted é true ou false. Eu dou um clique normal com o mouse mesmo em ambos os navegadores e a gente vê o isTrusted mostrando como true, que é o comportamento esperado. Agora eu disparo um clique programaticamente no Chrome original e a gente vê o isTrusted como false, que é também o comportamento esperado. Agora olha só o que rola no meu Chromium modificado. Eu executo o mesmo comando e opa, a gente tem isTrusted como true aqui. A gente quebrou então essa funcionalidade do navegador e ele vai sempre informar o valor true, eliminando essa forma de detecção de automações. Mas embora isso tenha sido bem bacana de se testar, isoladamente isso não fez grandes diferenças para vencer o HCAPTCHA, que é algo que eu já esperava que ia acontecer. Isso não foi suficiente para melhorar a quantidade de votos da nossa automação. Outro teste que eu fiz foi rotacionar o meu IP usando um serviço de proxy que inclusive fornece apenas IPs residenciais, que são IPs que têm mais credibilidade para se passar como sendo de usuários reais. Só que esse serviço costuma ser bem salgado, eu tava usando um bem meia boca e as proxies eram espalhadas pelo mundo todo, então a latência era muito grande e fazia o carregamento da página ficar bem demorado. E assim como na malandragem do isTrusted, só mudar o IP isoladamente também não foi suficiente para vencer o HCAPTCHA. O desafio continuou a aparecer com frequência grande e não melhorou nossa quantidade de votos. Realmente o número de fatores considerado pelo HCAPTCHA é muito grande e não está sendo produtivo ir por esse lado. Então realmente encarar o HCAPTCHA é complicado. Será que a gente já joga a toalha então? Não, ainda não, porque tem mais um cenário que eu quis considerar aqui. Lembra que eu falei que tem empresas por aí que oferecem serviços para ajudar quem cria bots a enfrentar esses CAPTCHAs, né? Eu já comentei dessas empresas aqui no canal num vídeo que rolou lá no inicinho do canal, um vídeo de 2017. Eu vou deixar nos cards e na descrição, porque vale a pena ver depois. E o que essas empresas oferecem é basicamente o serviço de resolver o desafio do CAPTCHA pelo seu bot. Olha só a sacada desses caras. Esse serviço resolve os CAPTCHAs por você usando uma rede de humanos que estão conectados em tempo real lá resolvendo os CAPTCHAs. Então você implementa esse serviço no seu bot e quando ele se deparar com esses testes, algum humano vai resolver por você. Só que implementar esse serviço na aplicação do paredão não foi tão simples assim. Os sites que oferecem esse serviço costumam oferecer um plugin de navegador que já faz tudo por você. Ele detecta a presença do CAPTCHA no formulário, já envia para a rede deles para que alguém resolva, pega o token do CAPTCHA já resolvido e envia esse token no formulário do site que
você está visitando. Mas a forma como a Globo implementou o Edge Captcha não é a forma padrão que é esperada por esses plugins. Ele não é um formulário simples que simplesmente envia o token do Captcha resolvido em um campo, um input invisível. E a gente poderia também inserir esse token pela nossa proxy, no envio do request, mas como a gente viu, os requests são criptografados e sem quebrar essa criptografia, a gente também não consegue implementar dessa forma. Mas vamos ver então como foi que eu resolvi essa questão. Lembra quando a gente viu as chamadas às funções que ocorriam no processo de enviar um voto? Eu comentei que o processo começa com os scripts do próprio Edge Captcha, né? Isso é porque o Edge Captcha passa para as funções da Globo o token do Captcha resolvido. O que eu fiz então foi encontrar essa função que recebe como parâmetro o token do Captcha resolvido e que depois continua o processo de envio do voto. Eu joguei uma referência dessa função para uma global. Dessa forma, o meu script, rodando fora do escopo, ainda assim vai conseguir executar essa funcionalidade, fornecendo um token que a gente vai pegar do serviço de resolução de Captcha e fazendo a aplicação do paredão disparar o voto com esse token que eu forneci. E esse aqui foi o primeiro teste que eu fiz. Meu script carregado na página primeiro clica no participante em quem a gente quer votar. Depois, ele chama a API do serviço de resolução de Captcha. E quando alguém da rede deles resolver esse desafio do Captcha pra gente, o script executa a função de callback do Edge Captcha, que foi aquela que eu tornei em uma global quando eu modifiquei o código original do paredão. O script passa para essa função o token recebido do serviço de resolução de Captcha e aí o código original do paredão faz o envio do voto normalmente. E olha aí, funcionou legal! Aqui eu rodei alguns em paralelo e tava dando boa. O único porém é que leva um tempo razoável pra galera desses serviços de resolução de Captcha resolver o desafio. Uma média de 15 a 25 segundos pro Edge Captcha. E isso é porque sim, eles estão lá clicando naquelas imagens chatas pra gente, e isso leva um certo tempo mesmo. Então a gente tá aqui com o navegador aberto esperando pra gerar um voto a cada 15 segundos. Embora a estratégia até esteja funcionando, isso tá realmente bem longe de ser eficiente. Então eu mudei meus planos e fiz uma nova abordagem, olha só. Eu fiz um script, ou melhor dizendo, 2 scripts, que ficam separados do navegador. Eles ficam pedindo resoluções de Captcha do formulário do paredão para 2 serviços de resolução que eu contratei na internet. Eu deixei em cada um desses scripts cerca de 20 resoluções de Captcha acontecendo simultaneamente. E conforme a gente vai recebendo os tokens resolvidos desses Captchas, aí o meu script vai abrindo o navegador para usar os votos usando esses tokens. Com essa estratégia, a janela do navegador só fica aberta enquanto realmente já tem o token de Captcha resolvido e pronto para ser enviado. E ela é fechada logo após o envio desse voto. Deixa eu mostrar como é bem rapidinha a interação no navegador para enviar um voto desse jeito. Assim que o voto é confirmado, ele já é movido para uma tela branca que na versão final do script faz o navegador ser fechado. Bom, dentro do navegador eu continuo usando as modificações que eu fiz para burlar as detecções da Globo e automatizar o clique no participante que eu quero votar. Mas depois desse clique, o script já envia o token já resolvido, então eu tenho zero interação com o Edge Captcha aqui. Bora ver esse teste final acontecendo então. Tudo rodando e a gente vê aqui os 2 scripts começando a enviar as solicitações para o serviço de resolução de Captcha, que logo vão passar a fornecer tokens de Captcha já resolvidos para a gente usar nos votos. Conforme os tokens vão chegando, rapidinho a gente vê janelas do Chrome abrindo aqui em cima. Eu fixei elas no topo e deixei elas o menor possível para elas não ficarem na frente dos dados aqui que a gente está querendo acompanhar. E para controlar os votos acontecendo, a gente pode ver aqui pela proxy. Cada linha nessa janela, contendo o status code 200 aqui no começo, significa um voto computado com sucesso. E olha, o script rolou bem, viu? A gente chegou a fazer 51 votos por minuto, distribuindo esses votos entre 4 contas. Um número que é certamente interessante. Apesar do número ter sido bem interessante, alguns minutos depois, o número de votos por minuto começou a cair consideravelmente por conta do algoritmo de prova de trabalho em ação, que a gente já viu lá no vídeo do ano passado funcionando também. Quando o sistema percebe que tem um número muito alto de votos vindo de uma conta, um número que é incompatível para um usuário, um humano comum, ele começa a exigir uma prova de trabalho maior para o navegador do usuário. Aí o processo do voto começa a usar mais recursos do seu computador, ele demora mais para ser enviado e às vezes chega num ponto que ele demora tanto que o token do Captcha acaba expirando e o voto não consegue mais ser válido. Só que essa limitação, pelo visto, está sendo feita por contas e não por endereço IP. Esse rate limit aqui deveria estar sendo feito por IP também e aparentemente está sendo feito só pelas contas.
contas por IP complicaria bem mais a vida dos bots. Mas bom, sendo assim, tudo indica que é bem viável a gente obter mais do que 51 votos por minuto, que eu acabei tendo nos meus testes, desde que eu crie um grande número de contas na Globo e distribua os votos entre elas. Se a gente usar um número suficiente de contas para distribuir um volume alto de votos que a gente está querendo fazer, de modo que cada conta que a gente criou envie apenas o volume de votos que seria esperado para um usuário convencional, as contas não seriam punidas e o sistema não ia exigir uma prova de trabalho custosa e a gente ia conseguir obter uma consistência no número de votos por minuto. Então os requisitos para a gente conseguir gerar um grande número de votos são: a gente tem que ter um número grande de contas na Globo, o que não é problema já que são contas gratuitas e é tranquilo de se criar. A gente tem que ter créditos em serviços de resolução de CAPTCHA, que por sinal é recurso pago e é salgado, hein? Ele varia aí de 2 a 3 dólares a cada 1000 CAPTCHAs resolvidos do HCAPTCHA. E tem outros detalhes como precisar de mais máquinas para rodar mais scripts em paralelo, já que o algoritmo de prova de trabalho acaba consumindo bastante, e talvez a gente precisasse também de proxies, né, de mais endereços IPs, mas eu digo talvez porque na minha análise eu não vi uma grande necessidade disso. Em outras palavras, seria preciso investir uma grana nesses recursos, principalmente no recurso de resolução de CAPTCHA, para fazer isso acontecer em larga escala. Quanta coisa, né? Vamos resumir essa história então. É possível então fazer um bot pro BBB que saia votando, gerando um monte de voto por aí? Como a gente viu, sim, é possível. Mas deixa eu esclarecer pra vocês que nesse aspecto nunca vai existir aquilo de agora é 100% impossível criar um bot. Porque como vocês viram, o trabalho de segurança nessa área é desenvolver formas de dificultar que alguém automatize o processo de um voto e formas de detectar se alguém conseguiu automatizar o processo. E como a aplicação não tem controle do que está acontecendo do lado do usuário, ela não tem como afirmar se um voto veio ou não de um bot. É claro que se o usuário caiu nessas detecções e o código que está rodando do lado do usuário, o navegador do usuário, acabou entregando para o servidor que ele está com um comportamento atípico, que ele está rodando uma automação, beleza, a aplicação pode saber que de fato aquele voto foi de um bot e banir essa conta, como está acontecendo na Globo. Mas quando o voto vem numa boa, sem nenhuma detecção, não tem como o servidor afirmar se foi um bot ou não. Eu já bati bastante nessa mesma tecla sobre as incertezas que a gente tem sobre o que está acontecendo no lado do usuário, mas em um contexto um pouco diferente, que foi no vídeo que a gente discutiu sobre os anti-cheats em jogos online. Recomendo você assistir o vídeo depois se quiser pensar mais sobre a relação do client-server e a segurança nesses aspectos. Mas beleza, a ideia então é dificultar a criação de bots e detectar quando a automação aconteceu usando algumas técnicas. Nesse sentido, o sistema do paredão tá sim muito bem feito, porque eles não só contaram com as proteções do HCAPTCHA, que são várias, já que é uma empresa especializada nisso, como também acabaram desenvolvendo os próprios mecanismos deles de forma bastante criativa. Embora a gente tenha conseguido identificar e burlar esses mecanismos próprios deles, acho que deu pra ver que requer um baita tempo de análise e um certo nível de conhecimento na área, isso sem falar da grana da contratação do serviço de resolução de CAPTCHA, né? Então isso certamente já acaba eliminando as pessoas menos motivadas ou menos experientes, o que representa uma gigantesca parte daqueles que vão tentar rodar bot ali. Daria sim pro processo de criar um bot ficar ainda mais chato e complicar ainda mais a vida desses desenvolvedores de bots, com mais estratégias e mais elementos que dificultem essas análises. Mas é inegável que o trabalho do time de desenvolvimento da Globo aqui foi excelente, foi muito melhor do que eu esperava. Eu realmente tiro meu chapéu pros caras, respeito total e deixo aqui registrado meus parabéns a eles. E sobre esses vídeos que talvez você tenha visto aí nas redes sociais, de gente mostrando aí telas com os navegadores votando sozinho e falando que estão pondo zilhões de votos por segundo, agora você já sabe bem o esforço necessário e pode julgar se acredita ou não nesses vídeos por aí. Eu prefiro deixar assim, mostrando para vocês uma análise imparcial, para que vocês usem esses pontos que eu expliquei aqui para fazer o próprio julgamento de vocês. Lembrando que não é porque um bot funcionou por alguns segundos ou alguns minutos que ele vai continuar funcionando no futuro. A cada voto que você faz, o score que indica se você pode ser um bot ou não vai mudando e o comportamento da aplicação vai mudando nesse caminho. E mesmo com a tela de confirmação de voto aparecendo, a gente viu que a Globo tem sim condições de detectar vários casos de bots, caso esses bots não tenham burlado as diversas técnicas que a Globo criou. Então muitos votos que aparentam ter entrado podem no fim das contas ter sido invalidados e pouco tempo depois as contas são banidas. Mais uma vez,
esse sistema deu um trabalhão, hein? Me conta aqui nos comentários tudo que você achou dessa análise e me diz se os resultados te surpreenderam. Não esquece de me seguir lá no Instagram, é @GabrielPato. Tô sempre dividindo novidades com vocês nos stories, comentando notícias, abrindo caixinha de perguntas. Então espero vocês lá no Insta. E é claro, deixa aquele likezão no vídeo pra fortalecer. E se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Vem fazer parte da nossa família. Muito obrigado a toda a força que vocês têm me dado, todo mundo aí que tá se tornando inscrito aqui do canal. Vocês não têm noção da força que isso dá pra continuar a produzir conteúdo. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha curtido e a gente se vê numa próxima. Até lá!